Oi para você que está na Rede Alesp, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está no ar mais um Vida e Companhia e no programa de hoje nós vamos conhecer o universo da engenharia aeroespacial. E para falar um pouco mais sobre esse tema com a gente, nós vamos receber aqui no nosso estúdio o Antônio Fernando, ele que é docente e que é engenheiro espacial. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te receber. Primeira pergunta que eu faço: onde atua um engenheiro aeroespacial? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, divulgar as atividades de engenharia espacial. Eu venho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desenvolve áreas de pesquisa espacial em diversas e também tem curso de pós-graduação associado, né? Bom, o engenheiro aeroespacial, essa denominação, ela é bastante ampla. Ela é uma mistura da palavra aeronáutica com espacial. Então você pode pensar num engenheiro aeroespacial como aquele que trabalha em aviões, desenvolvendo aviões, reparando aviões, fazendo melhorias em aviões, etc. E pode pensar também como um engenheiro mais espacial, propriamente dito, que é aquele mais envolvido em missões espaciais, né? Lançamento de satélites. O nosso dia a dia hoje é muito focado, muito dependente do espaço, né? Ao você puxar um celular para conversar, para usar localização, para traçar uma rota, por exemplo, você precisa de satélites que estão no espaço. Então, todas essas atividades são desenvolvidas pela parte, digamos assim, espacial, do engenheiro espacial. E tem a parte da aeronáutica. Então, é um campo muito vasto. Existe uma atuação a nível de pesquisa, a nível de trabalho em indústria para desenvolvimento de produtos, institutos de pesquisa. Então, tem todo um leque bem amplo de aplicações. Aqui, quando a gente pensa no Brasil, né, não é tão comum se ouvir falar desta profissão. No Brasil, quais são as regiões? Aqui no estado de São Paulo, existe atuação para esse mercado? Existe. Logicamente que no exterior isso é muito mais desenvolvido. Os mercados americanos, europeus são muito maiores. No Brasil, boa parte da estrutura espacial está concentrada em São José dos Campos, da onde eu venho, né? Ali a gente tem o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde eu trabalho, que tem a função de desenvolver satélites, de monitorar satélites, criar satélites, enfim, e também todo um leque de aplicações, meteorologia, astrofísica, etc. Tem o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma instituição de ensino bastante forte, né, que fica dentro do CTA, o próprio CTA como um todo, tem vários institutos de pesquisa. A Embraer também é localizada ali. A Embraer é um ponto importante na engenharia espacial brasileira, do lado aero, né, não do lado espacial. E recentemente alguns anos atrás, criou-se a Visiona também, que é uma empresa que trabalha com satélites e que também tem toda a sua base praticamente em São José dos Campos. Então esse é o setor mais forte. Existem as bases de lançamento do Brasil. Em Natal, por exemplo, tem uma base, a Barreira do Inferno, que é uma base de lançamento de foguetes mais antiga do Brasil, né? E ali você tem a UFRN, tem cursos, você tem uma atuação espacial ali também. E agora em Alcântara, no Maranhão, tem a mais nova. Já tem muitos anos, mas a gente chama de nova ainda, porque no espaço as coisas são, na área espacial as coisas são mais demoradas para acontecer. Então tem uma base de lançamento de Alcântara. E tem universidades espalhadas pelo Brasil, a UNB, a UFABC, elas têm cursos de engenharia espacial. Mas o foco maior ainda é São José dos Campos. São José dos Campos é, de longe, a capital espacial brasileira, digamos assim. Então ali tem bastante atuação, né? Agora você me deixou curiosa quanto à questão de satélites e a questão de lançamento de foguete. O Brasil realiza lançamentos? O Brasil está mais atrasado nessa área. O Brasil lança foguetes para voos suborbitais, que é aquele que você não chega a dar uma volta na Terra, né, para fazer experimentos científicos. Lançar realmente um satélite, o Brasil não chegou a adquirir essa tecnologia. Ela é mais complicada do que você fazer satélites. Além de mais difícil, ela é mais controlada também por controle internacional. Porque lançar um foguete, você pode lançar um satélite, você pode lançar uma bomba. Então você tem restrições. Entendi. Então o Brasil sempre teve dificuldade com isso. Você precisa de uma peça um pouco mais delicada, ninguém vende para você. Então é mais difícil fazer um lançador de satélites do que um satélite. Mas aqui então a gente fabrica satélites. Sim, a gente fabrica satélites. O INPE tem o laboratório de integração e testes, onde você
simula o ambiente espacial, né? Eu acho que ele ainda é o melhor laboratório do hemisfério sul nessa área, grande, com capacidade para muitos satélites. O INPE desenvolve, nós não chegamos a ter um satélite 100% nacional, mas o Amazônia, por exemplo, que foi um lançamento de 3 anos aí do INPE, ele tem um percentual bastante elevado de nacionalização de componentes. Então, o Brasil caminha para ter uma certa independência nesse sentido. Ai, que bom. Agora, como que funciona essa questão do satélite? Só para quem é totalmente leigo nesse tema como eu, por que um satélite é lançado? Eu imagino que tenha diversas funções e não só uma. Então, quais são essas funções e por que um satélite ele é lançado? Bom, as aplicações de satélites, elas são muitas, né? Por exemplo, se você quer fazer uma localização com o seu GPS no seu celular, você depende do sinal vir do espaço. Você não tem antenas esparramadas por toda a superfície do planeta. Então, um satélite, ele fica numa altitude mais elevada, você consegue ver a Terra mais de cima, então com o satélite você vê uma região grande do espaço e vê de cima. Então você pode fazer coisas como localização, comunicação, por exemplo. Se você quer conversar com alguém que está na Europa, por exemplo, ou na China, do outro lado do mundo, você passar um cabo por tudo isso é uma coisa complicada. Se você tem um satélite de cima, você lança o seu sinal daqui, ele recebe e devolve para lá num tempo muito curto. Entendi. Então, isso é fundamental. Outras atividades importantes, por exemplo, seriam, se você quer fazer previsão do tempo, você precisa ver aonde tem nuvens, para onde essas nuvens estão se locomovendo. Então, se você tem um olhar de cima, você tem um privilégio nisso também. Você consegue medir a direção das nuvens, você consegue ver melhor onde está chovendo, onde não está. Então, os satélites estão no dia a dia de todo mundo, ainda que você não perceba. Se você acordou de manhã, olhou a previsão do tempo para decidir se você vai levar um guarda-chuva no seu trabalho, você está usando satélites. Entendi. Você mandou a sua primeira mensagem no celular, você está usando satélites. Você viu quantas horas vai levar para se deslocar até a sua cidade, até o seu local de trabalho, você está usando satélite. Sinal de TV, internet. Sinal de TV, internet, tudo isso. Essas constelações recentes agora que estão sendo lançadas, né, pela SpaceX e pela Amazon, de trazer uma quantidade muito grande de pequenos satélites, uma das funções dela é você distribuir internet em regiões onde você não consegue colocar antenas. Eu vim de São José para cá hoje e em vários trechos não tinha internet. A internet normal que a gente tem. Se você está pensando no estado de São Paulo, numa região em torno de São Paulo, e você não tem alguns trechos, imagina quando você pensa numa floresta. Como é que você vai colocar uma antena de celular em cada ponto no meio da floresta amazônica, alguma coisa assim? O custo deve ser absurdo e quase inviável, né? É totalmente inviável. Você nem tem como penetrar em algumas regiões. Então, se você quer ter internet para todo mundo, a internet tem que vir do espaço. O satélite pode ir para o espaço, enxergar a Terra como um todo e pode fazer essa comunicação. Então, essas são inúmeras funções do espaço. Muito interessante. Agora, se o Brasil ele fabrica ali parte do satélite ou o satélite, mas ele não pode lançar, e nós utilizamos serviços por satélite, né? Como você mesmo disse, sinal de internet, TV, telefone. Hoje a gente, então, terceiriza esse trabalho, a gente compra, porque eu imagino que tenham empresas brasileiras que utilizem satélites. Sem dúvida. Os lançamentos eles são comprados. O Amazônia, por exemplo, foi lançado pela Índia. Então, a Índia tem um sistema bom de lançamento, a China também. O Brasil desenvolveu uma série de satélites de sensoramento remoto, chamada CBERS, né? Juntamente com a China. O satélite foi desenvolvido em parceria com a China, cada um deles teve um índice diferente de nacionalização, mas os lançamentos foram todos feitos a partir da China. Então, hoje a China lança muitos satélites, Estados Unidos, obviamente, a Europa. A Europa, inclusive, tem uma base de lançamento na América do Sul, na Guiana Francesa, porque você lançar um satélite de próximo do Equador é vantajoso em termos de você poder colocá-lo numa órbita próxima da equatorial, sem muito custo de manobras orbitais. Entendi. Então, seria, inclusive, interessante para o Brasil fazer parte desses lançamentos, né? Pela localização que a gente se encontra? Sem dúvida. A base de Alcântara, que fica no Maranhão, ela é considerada por muitos a melhor localização para uma base de lançamento de satélites.
Então, foram feitos diversos acordos que ainda não andaram muito bem, mas existem outros. A Coreia vai lançar agora um satélite a partir de Alcântara. Então, existe a melhor possibilidade que tem hoje é você fazer acordos com países que estejam mais avançados em lançamentos, para que eles façam o lançamento a partir de Alcântara. Isso é bom para todo mundo, porque satélite, por exemplo, de comunicação, os geoestacionários, que a gente chama, ele deve ficar numa órbita próxima do Equador. Entendi. Então, se você lançar ele de próximo do Equador, você não precisa o gasto de combustível, que é muito grande, de você lançar numa outra órbita e depois colocá-lo numa órbita no Equador. Nossa, esse tema é muito interessante. É importante a gente entender como isso de fato funciona, né? Depois que o satélite, então, ele vai para essa base de lançamento, ele é lançado, ainda é possível realizar uma manobra no espaço para que ele fique numa localização específica interessante para o fim dele. Exatamente. Quase todos os satélites são feitos assim, porque as órbitas, a maioria das missões requer uma órbita muito precisa. Por exemplo, se você quer um satélite geoestacionário, ele tem que estar numa altura em relação à Terra precisa. Entendi. Alguns quilômetros a mais ou a menos, e ele já não fica mais geoestacionário. Se ele não ficar exatamente no plano do Equador, mas tiver uma inclinação um pouquinho diferente, ele já não fica geoestacionário. Então, a estratégia é essa: você lança um satélite, ou seja, você dá energia suficiente para que ele vença a gravidade da Terra, não de forma a escapar, mas de forma a chegar numa altura onde ele entra em órbita. Após essa entrada em órbita, é muito usual que você faça manobras orbitais para ajustes, né? E essas manobras também são necessárias porque a órbita não fica fixa. Ela ficaria fixa se a Terra fosse uma esfera perfeita, mas não é. Então, essas imperfeições da Terra, a presença do Sol e da Lua, etc., eles vão alterando a órbita desse satélite e ela precisa ser corrigida. Entendi. Então, aí entra um estudo de engenharia aeroespacial. Você tem que otimizar. Quem faz isso é um engenheiro espacial. Pode ser físicos, matemáticos. Na verdade, essa questão da evolução da carreira, o diploma de graduação em engenharia espacial é um dos caminhos. Entendi. Mas nós temos muitas pessoas que trabalham no INPE que são físicos, matemáticos. Você, a nível de pós-graduação, você vai adquirindo esse conhecimento. Essas especializações. Sim. Entendi. Aí, só para a gente entender, então, vai lá, fiz o lançamento lá do meu satélite para sinal de internet, por exemplo. Coloquei ele lá, da maneira que vocês realizam essa manobra, em uma localização que seja interessante para a gente, e ele pode, depois disso, se mover. Vocês fazem, então, este acompanhamento. Sim, você precisa fazer esse acompanhamento para evitar que ele vá para uma órbita que não seja tão boa. Tá. E uma outra coisa que existe agora, muito comum, é a questão do lixo espacial, né? Existem muitos detritos que estão em volta do espaço sem função, e muitas vezes você precisa manobrar o seu satélite para ele não colidir com o detrito que está se aproximando. Nossa. Essas coisas que você vê em filme, essas coisas, nunca aconteceu numa escala real, de ter um bombardeio em cima de uma nave tripulada, etc. Tá. Mas pequenos detritos atingindo satélites é comum. Já teve satélites que foram destruídos por isso. Então você precisa mudar a órbita dele, às vezes para evitar colisão. Você vê que algo está se aproximando, você vai um pouco para cima, um pouco para baixo para escapar da colisão. E como que vocês fazem esse acompanhamento? Como que eu sei se tem algo se aproximando? Bom, tem serviços internacionais que fazem isso, a NASA, a ESA faz isso. Então você recebe, são catalogados hoje cerca de 34 mil objetos que são considerados detritos espaciais, né? E essas agências grandes monitoram isso e mandam um aviso. Você recebe um aviso ali na sua estação de acompanhamento, do INPE, por exemplo. Olha, existe um risco de colisão quinta-feira, meio-dia, com tal detrito. Aí você vai lá, analisa, confere e, se achar necessário, você faz uma manobra. Entendi. E o que seriam esses lixos espaciais? É um pouco de tudo, tá? Quando você lança um satélite em órbita, esse foguete que lança, ele normalmente deixa pedaços. Solta parafusos. Quando você libera o satélite, uma série de pedaços são abandonados. Entendi. Os próprios satélites, eles viram lixo espacial. Se você tem um satélite que foi colocado em órbita, ele deixou de funcionar porque terminou a vida útil dele, ele virou um lixo espacial. Tudo aquilo que não é um satélite, que esteja efetuando uma missão naquele momento, é considerado como um lixo ou um detrito espacial.
Eu ia te perguntar exatamente isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema depois do intervalo. O Vida e Companhia, então, vai fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes, não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Vida e Companhia e hoje a gente está conversando com o Antônio Fernando. Ele é engenheiro aeroespacial. E, Antônio, você estava falando então no primeiro bloco sobre lixo espacial. E aí surgiu essa dúvida. É possível, então, por exemplo, quando um satélite não tem mais vida útil, né? Ele pode ser retirado do espaço e voltar à Terra? Como isso funciona? Bom, ele pode e deve, né? Porque quando você pensa no lixo espacial, você tem aqueles objetos que são lançados pelo homem, né, que constituem detritos espaciais, mas você tem algo muito pior do que isso, que são as colisões entre eles. Então você lança 2 satélites, se eles colidirem, eles se transformam em milhares de pedaços grandes o suficientes para a gente monitorar. E centenas de milhares de pequenos que a gente não consegue monitorar. Entendi. Então é fundamental. Sempre se criou regras internacionais, mas sempre foi um pouco assim, recomendação, porque ninguém tem muito como controlar isso. Então espera-se que se você lança um satélite, no máximo 25 anos depois do fim da vida útil, você seja capaz de retirá-lo. 25 anos depois do fim da vida útil. Qual que é a vida útil, Isso. mais ou menos, de um satélite? Ele varia muito. Esses satélites pequenos têm vida útil às vezes de 1, 2 anos. Satélites geoestacionários, eles passam de décadas de vida útil. Então, o que acontece? Primeiro, ao ficar ali, eles podem colidir com outros e gerar nuvens de detritos. Já foram feitas, já houve acidente entre satélites e já houve testes feitos pela China e pela Rússia de explodir um satélite para saber o que aconteceria se eles quisessem explodir um satélite inimigo, digamos assim. Tá. E você gera nuvens com centenas de milhares de partículas que podem destruir outros satélites. Entendi. Então você tem que tirá-lo. Para tirá-los, primeiro depende de em que posição de órbita ele está. Se ele estiver na órbita baixa, onde a maioria dos satélites estão, algo como 500, 1000 quilômetros de altitude, a maneira mais simples é você acelerar o processo de reentrada dele na atmosfera para ele queimar e ser destruído. Ah, entendi. Então, teoricamente, esse lixo espacial, ele pode cair na Terra, mas neste meio do caminho ele é queimado. Exatamente. Se você tiver objetos do tamanho de pequenos satélites, isso vai acontecer. Se você tem uma estação espacial inteira, aí pedaços chegam na superfície, aí é mais complicado. Sim, chegam. Já aconteceu. Sputnik não, desculpe, Estação Espacial Internacional, Skylab caiu. Nossa. Uma estação espacial chinesa também já caiu. E aí não dá para controlar onde cai. Muito difícil. Aí alguém, então, gente, Muito cuidado difícil. com o satélite aí na cabeça. Você não sabe onde ele cai direito, porque é difícil prever isso, porque você passa pela atmosfera, e a atmosfera tem ventos que você não consegue prever, etc. Então acontece isso. Então você tem que retirar. A maneira mais simples de retirar os de órbita baixa é você queimar na atmosfera. Você deixa um pouquinho de combustível, freia ele, no que ele perde um pouco de velocidade, ele começa a cair e queima. Nem chega aqui. De médio para baixo, satélites de 100 quilos, assim, não chega nada aqui embaixo, eles vão queimar inteiro. Ah, então um satélite de até 100 quilos, ele é considerado médio? Mas alguns consideram até pequeno, tem várias terminologias. Alguns consideram que até 100 quilos é pequeno, é que hoje você já tem satélites de 1 quilo. Então esse conceito é um pouco dúbio, assim. Uhum. E você pode usar outras formas. Você pode, por exemplo, abrir o que a gente chama de vela solar, né? Você abre uma superfície para a energia do sol bater nele, freá-lo, ele cair e queimar. Entendi. E se ele estiver numa órbita alta, como a geossíncrona, por exemplo, não dá para fazer isso. Seria muito trajeto para ele fazer, ele vai colidir com um monte de gente no caminho. Então existe o que a gente chama de órbita cemitério. A gente faz uma manobra para ele ficar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo da órbita onde tem satélites úteis. Entendi. Aí ele fica parado na geoestacionária, ele vai ficar séculos ali. Entendi. Então tem muitos desses satélites que não funcionam mais parados lá nessa órbita que vocês chamam. Tem, você vai acumulando satélites nessas órbitas cemitério. Muito bem. Agora, Antônio, além dos satélites, o engenheiro espacial ele também pode atuar na fabricação de aeronaves, né? Inclusive existe isso aqui em São José, né?
Exatamente. É a parte do aeroespacial, de aeronáutica. A Embraer, por exemplo, desenvolve satélites. Ela contrata engenheiros aeroespaciais e engenheiros mecânicos também, em geral. Não tem assim um campo específico. Você não precisa ser necessariamente um engenheiro aeroespacial para trabalhar com aviões. Você pode ser um engenheiro mecânico, por exemplo. Entendi. Recentemente eu li uma notícia, se eu estiver errada você me corrija, que o Brasil estava fabricando aeronaves lá em São José para venda internacional para os Estados Unidos da América. É isso? Nós fabricamos aqui essas aeronaves que são exportadas? Muitos. Eu já voei nos Estados Unidos com muitos aviões da Embraer. A Embraer é uma exportadora fantástica de aviões do Brasil. Você vende para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa. Eu já viajei em muitos aviões dos Estados Unidos, principalmente da Embraer. Para trechos pequenos, né? A Embraer não faz grandes aviões para voos intercontinentais, mas voos locais entre estados mais próximos, assim, é muito comum você encontrar aviões da Embraer. Então, este mercado, na verdade, aqui no estado de São Paulo, é um mercado bem interessante, né? Muito interessante. Ele é um mercado que exporta muito. Quando você olha a pauta de exportações brasileiras, a aviação é sempre um item importante, porque é o que a gente chama de itens de alto valor agregado, né? Não é como você recolher uma plantação e vender, não que isso não seja importante, mas no caso do avião você tem tecnologia agregada, você criou muitos empregos de alta tecnologia, você empregou muita gente, você transformou o metal, essas coisas, num produto mais caro. Se você pegar um celular e ver quanto ele custa e quanto custa o material envolvido nele, vai dar milhares de vezes essa ordem, é o que a gente chama de tecnologia agregada, né? O avião é isso, em vez de você vender, exportar ferro, você exporta um avião completo. Entendi, muito interessante. E para quem quer fazer parte desse mercado, não só quem mora, né, no interior paulista, mas que mora em outros estados, aqui no estado de São Paulo também, mas olha, me interesso por esse mercado. Qual que é o primeiro passo? Bom, existem cursos de engenharia aeroespacial na graduação, né? A UFABC aqui em São Paulo tem a UNB também tem, eu não me lembro todos de cor. Mas você não precisa necessariamente fazer um curso assim. Você pode fazer, por exemplo, uma pós-graduação depois. Depende um pouco de onde você quer atuar. Eu atuo na área de pesquisa e acadêmica. Então, eu sou formado em bacharelado em física e engenharia química. Eu não fiz um curso de graduação em engenharia aeroespacial. Entendi. O que eu fiz foi o mestrado e depois doutorado em engenharia aeroespacial. Você primeiro se formou em física? E engenharia química, eu fiz dois cursos. E você já cursos. pensava em atuar nesse mercado? Pensava. Eu sempre gostei disso. Quando eu tinha 7 anos, o homem chegou à Lua. Isso impactou para mim. Entendi. Eu vi eles descendo na Lua e fiquei pensando, puxa, como é que eu faço para ir para a Lua? Qual é a trajetória que eu calculo para ir para lá? E eu já tinha essa motivação. E aí você fez as suas 2 especializações depois disso, hein? Eu fiz mestrado no INPE em mecânica orbital, que é um dos cursos que a gente está oferecendo, está recomeçando o curso agora. Ah, que legal. Isso em São José? Em São José, sim. Em São José. Especialização em? Aí eu fiz o mestrado e doutorado no Texas, em Austin, na Universidade do Texas, em engenharia aeroespacial. Lá no Texas tem algumas bases de lançamento? Não, as bases de lançamento têm que ficar voltadas para o mar, porque você tem que lançar para o mar para evitar que coisas caiam na cabeça das pessoas. Ah, porque quando lança... Você lança da Flórida, por exemplo, porque lá você tem mar. Aqui, Alcântara, ela fica numa latitude baixa, mas ela é vizinha ao mar. Então, você sempre lança na direção do mar. Porque cedo ou tarde as coisas vão sair erradas e vão cair. Então é melhor que caiam no mar do que caiam na superfície. Do que cair na superfície. Eles esvaziam o mar, tiram pescadores, tudo da região, você limpa tudo para lançar. Muito bom. Ah, sim, tem que informar ali a população, mesmo que esteja longe, porque é como você falou, né? Não tem como prever certinho onde vai cair, né? Não. E, por exemplo, quando o homem foi à Lua, os primeiros estágios do Saturno V, que foi o foguete que levou, eles eram abandonados para cair no mar, não era nenhum acidente. Porque você coloca em vários estágios para eliminar massa. Então você põe combustível. No que acabou o combustível de você joga o tanque para não ter que carregar essa massa toda com você. Porque o peso faz essa diferença. O peso faz a diferença. E tudo isso vocês fazem um cálculo aqui para a construção desse foguete, satélite, seja o que vocês vão lançar, tudo isso é calculado por essas diversas especialidades que atuam nesses locais que você indicou para a gente. Exatamente. Então, se você quer atuar como engenheiro mesmo, trabalhar na aviação, eu diria que um curso de engenharia aeroespacial na graduação é uma ótima escolha.
Mas se você for um engenheiro mecânico, por exemplo, isso não impede de você disputar uma vaga em empresas assim. É. Se você quer atuar em pesquisa, aí você precisa ir para mestrado, doutorado, uma carreira Entendi. acadêmica, Que hoje é o que você faz. que hoje é o que eu faço. Hoje você dá aula onde? No INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós temos um curso de pós-graduação que deixou de receber alunos por uns 2, 3 anos aí por alguns problemas e a gente está recomeçando o ano que vem. Segunda-feira a gente vai lançar no site a chamada para inscrição para mestrado e doutorado em engenharia espacial no INPE. Ah, que legal. Então, qual que é o site do INPE? INPE, o INPE fica dentro do site do governo. Tá. Então acho que é mais fácil você dar um Google INPE que você aí vai aparecer parar. lá no site do governo. impe.gov.br, eu acredito. E aí quem quiser cursar esse mestrado, doutorado, todas as informações vão estar ali já começando no ano que vem, então. Isso, a ideia nossa é segunda-feira vai ser postado esse aviso. Se você der num buscador qualquer pós-graduação INPE, você já chega no site, na parte do site da pós-graduação. Da pós-graduação especificamente. Aí você vai ter a partir de segunda a chamada a abertura para inscrições, que vai ser novembro e dezembro para seleção em janeiro e início em março de mestrado e doutorado no INPE, Engenharia Espacial. Muito bom. E quanto tempo duram essas especializações? Bom, a duração do mestrado é prevista de ser em 2 anos. As bolsas, as agências de fomento dão bolsas por 2 anos. Assim, os cursos são totalmente gratuitos, né, porque pertencem ao Estado, pertencem ao governo federal. E existem bolsas de estudos também a serem disputadas para sua manutenção. Tá. O mestrado, espera-se que se faça em 2 anos, mas tem o mínimo de 1. Eu já tive 2 alunos que fizeram em 1 ano o mestrado. Eles vieram bem preparados da graduação, fizeram em 1 ano. E tem um máximo de duração de 3. No doutorado, o mínimo é 2 anos, o tempo esperado é 4 anos, as bolsas duram 4 anos, né, de todas as agências, mas você tem um prazo maior, eu acho que vai até 6 anos para fazer 5 anos, acho que é o prazo atual para fazer de máximo. Legal. E tem algum requisito muito específico que esses candidatos precisam responder para participar dessa seleção? Não, obviamente o foco é em ciências exatas, né? Nós tivemos alunos que fizeram matemática, física, engenharia, porque ao você entrar lá, você vai trabalhar com matemática no dia a dia, com física. Então, assim, se você vier de uma área de humanas, por exemplo, você não vai conseguir, não vai conseguir acompanhar. É importante ter um conhecimento um pouquinho já ali teórico na área, né? Uma graduação em ciências exatas eu diria, quase que um requisito, se não extremamente recomendável. Importante, né? Sim. Agora, a área, imagino que assim como o jornalismo, ele tem diversas atuações, né? Você é docente, pesquisador, além disso você pode atuar em que áreas, por exemplo? Bom, então, é aquela conversa do começo, né? O engenheiro espacial ele tem esse lado aéreo, que trabalha com aviação, e dentro do lado espacial existem outras áreas. Por exemplo, quando você vai lançar um satélite, ele precisa de uma estrutura. Então, o cálculo estrutural é importante. Algo ligado à engenharia mecânica e engenharia civil, digamos assim. Você precisa pôr energia, propulsão nesse satélite. Então, tem estudos de propulsão, tem estudos de estruturas, tem estudo de térmicas. O controle térmico é muito complexo no satélite, porque quando você perde a proteção da atmosfera da Terra, as temperaturas variam extremamente. Se aqui você acha que de 30 graus de dia para 10 graus de noite é uma variação grande, no espaço vai de mais 100 a menos 100, coisas assim. Porque você não tem uma atmosfera que aquece de dia e vai esfriando aos poucos de noite. Então você precisa disso. Você tem equipamentos ali dentro que geram calor, mas você não pode ter calor em excesso que você vai destruir outros. Então térmicas é um assunto importante. Entendi. É uma área, para a gente finalizar, que você acredita que vale a pena? Eu acredito. Eu não me arrependo nem um pouco de ter atuado nessa área. É claro que o mercado não é o mesmo da indústria automobilística ou de coisas assim que tem uma quantidade muito maior, né? Eu diria assim, o mercado ainda não é um mercado vibrante, gigantesco dentro do Brasil. Mas existem opções. Existem também muitas universidades que têm cursos de pós-graduação e de graduação. Então você pode ser um pesquisador, como eu estou sendo no INPE, na Unesp, na USP, na Unicamp, etc. E me parece que é um mercado em crescimento, né? Ainda que ele talvez não seja tão exponencial por todo o Brasil, mas muito por conta dessa base nova que você disse, dessas pesquisas, inclusive, que vocês realizam, é um mercado ali que ele pode ter um crescimento grande que é importante para o país. Sim, em particular o que a gente chama de espaço novo, né, New Space,
que a gente está saindo daquela fase onde apenas governos muito ricos atuavam em espaço. Agora pequenas empresas, startups lançam satélites, então você começa a ter um crescimento maior, porque houve um barateamento muito grande. Ao você chegar em satélites pequenos, eles são rápidos de planejar e baratos de construir. Entendi. Então você abre o mercado. Muito bom. Agradeço a sua participação, muito rica essa conversa. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui divulgando a área. Prazer é todo nosso. Esse foi o Vida e Companhia de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. E para rever essa ou outra edição do nosso programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube, Rede Alesp, a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Até mais. Obrigada.